Capítulo 1 – Introdução ao conceito dos eleitos. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem enfrentar mais desafios e ataques do que outras? A verdade é que aqueles que são eleitos por Deus têm uma chamada singular e um propósito inabalável. Neste vídeo, vamos explorar quem são os eleitos, qual é seu chamado e por que enfrentam lutas espirituais intensas. Seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre os eleitos de Deus. Definição dos eleitos. A definição de eleitos tem raízes profundas na teologia cristã e é frequentemente discutida nas Escrituras. Os eleitos são aqueles que, segundo a fé cristã, são escolhidos por Deus para cumprir seus propósitos. Esta escolha não é arbitrária. Ela envolve a predestinação, um conceito que sugere que Deus, em sua soberania, já tinha um plano em mente para cada um de nós antes mesmo de nascermos. Em Efésios 1:4-5, lemos: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Esta passagem ilustra que a eleição é tanto uma escolha divina quanto um convite para uma relação íntima com o Criador. Ser eleito não significa que a vida será isenta de dificuldades. Pelo contrário, os eleitos se tornam alvos do inimigo, pois sua vida e missão são profundamente ligadas ao propósito de Deus na Terra. Ser escolhido traz consigo responsabilidades, como ser luz em meio às trevas e testemunhar o amor e a graça de Deus, que são frequentemente desafiadores em um mundo imperfeito. A jornada dos eleitos, então, é marcada por uma consciência clara de seu propósito divino e pela busca constante de viver em conformidade com os planos de Deus. Dessa forma, é vital que os eleitos compreendam sua identidade. Eles não são produtos do acaso, mas sim indivíduos designados para influenciar, inspirar e edificar aqueles que os rodeiam. Este entendimento os fortalece em momentos de dúvida e lhes dá a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida. O chamado de Deus. Todo eleito recebe um chamado claro de Deus, que pode se manifestar de diferentes maneiras, numa forte convicção interior, através da palavra de Deus, ou mesmo por meio de situações e experiências que induzem a uma reflexão profunda sobre o propósito da vida. Este chamado transcende os limites pessoais e se alinha com a vontade de Deus para a redenção do mundo. Quando falamos sobre o chamado de Deus, é importante reconhecer que isso não se refere apenas à realização de um ministério ou à pregação da palavra. O chamado pode se desdobrar em várias esferas da vida, no local de trabalho, na família, nas relações sociais. Cada um dos eleitos, independentemente de sua vocação, tem a responsabilidade de viver de forma a glorificar a Deus e impactar sua comunidade. Em Romanos 8:28, encontramos a esperança que permeia a vida dos eleitos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a certeza de que, mesmo em meio aos desafios e ataques, tudo tem um significado maior, e cada experiência, boa ou ruim, é uma parte do plano soberano de Deus. O chamado também implica em um processo contínuo de crescimento e transformação. Ao longo da vida, os eleitos são moldados, refinados e preparados para enfrentar os desafios que surgem à medida que buscam cumprir seu propósito. As dificuldades podem ser vistas como oportunidades de fortalecimento e de aprofundamento da fé, que leva ao desenvolvimento de um caráter que reflita mais plenamente a imagem de Cristo. A realidade dos ataques espirituais. À medida que os eleitos avançam em sua caminhada de fé, é inevitável que enfrentem testes e ataques espirituais. A Bíblia nos ensina que os cristãos não estão em uma luta física contra seres humanos, mas contra forças espirituais que tentam desviar, desencorajar e enfraquecer a fé. Em Efésios 6:12 está escrito: porque não temos luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esses ataques frequentemente se manifestam como dúvidas, tentações e crises pessoais que desafiam a fé dos eleitos. O inimigo, sabendo que eles são escolhidos, busca constantemente formas de agitar a paz e a confiança que pertence a eles. Isso pode incluir situações como desastres pessoais, perdas, críticas e até mesmo a sensação de que Deus está distante. Esses momentos, embora extremamente desafiadores, são oportunidades para que os eleitos reafirmem sua fé e firmeza em Deus. O importante é entender que as lutas enfrentadas não são um sinal de que Deus os abandonou,
mas parte do processo de crescimento espiritual. Mesmo as situações mais difíceis podem ser vistas como um treinamento divino, que molda e fortalece a fé dos chamados. Em 1 Pedro 5:10, lemos: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes padecido por pouco tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Dessa forma, a realidade dos ataques espirituais serve como um lembrete constante de que, para os eleitos, a vida é uma jornada de confiança, dependência e crescimento em Deus. É uma chamada para permanecer vigilante, reforçando a importância da oração, da comunhão com outros crentes e do fortalecimento na palavra. Os eleitos de Deus são escolhidos com um propósito e chamados a viver em obediência e fé. Esta jornada, embora repleta de desafios e ataques espirituais, é um testemunho do amor e do plano de Deus. Eles não estão sozinhos nesta jornada. Ao contrário, são fortalecidos pela graça divina e pela comunidade ao seu redor, prontos para enfrentar as tempestades da vida com coragem e esperança. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar na preparação para essa luta, entendendo como os eleitos podem se equipar para enfrentar os desafios que surgem em seu caminho. Capítulo 2 – A preparação para a luta. A vida de um eleito é uma jornada de fé repleta de desafios. Mas por que isso acontece? Neste capítulo, vamos explorar a preparação necessária para enfrentar esses desafios, a natureza da luta espiritual e como os eleitos podem se preparar para os ataques do inimigo. O propósito dos ataques. O primeiro tema deste capítulo gira em torno do propósito dos ataques que os eleitos enfrentam. É fundamental compreender que esses desafios não são meros obstáculos aleatórios, mas são, na verdade, parte de uma estratégia mais ampla do inimigo. O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. O amor e a escolha de Deus sobre os seus servos atraem a atenção do inimigo, que visa destruir a fé daqueles que buscam glorificar a Deus. Os ataques podem se manifestar de diversas formas, desde dúvidas internas até perseguições externas. O inimigo tem como objetivo enfraquecer a confiança dos eleitos em Deus, plantar sementes de incerteza e, assim, desviar o foco do seu propósito. Quando os eleitos enfrentam dificuldades, podem começar a questionar não apenas a sua fé, mas também o propósito divino em suas vidas. Essa é uma estratégia antiga, utilizada desde o Jardim do Éden, onde Satanás questionou as palavras de Deus a Eva, levando-a à dúvida e à desobediência. Compreender que esses ataques têm um propósito, desviar a atenção dos eleitos de sua missão e ler o relacionamento com Deus, é crucial. Cada ataque é uma oportunidade de crescimento, se jogado sob a luz da verdade e da fé. Enfrentar essas dificuldades pode resultar em uma fé mais refinada e em uma compreensão mais profunda do amor de Deus, se os eleitos se mantiverem firmes em sua palavra. A natureza da luta espiritual. O segundo tema centra-se na natureza da luta espiritual. Muitas vezes, os desafios que enfrentamos na vida cotidiana estão enraizados em uma batalha que não é visível aos olhos. Como mencionado em Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais malignas que operam em níveis que muitas vezes não compreendemos. Essa batalha é tanto interna quanto externa, envolvendo a luta contra pensamentos, mentiras e tentações que procuram nos afastar do caminho de Deus. A luta espiritual é real e, portanto, exige uma abordagem proativa. Não estamos lutando com pessoas ou circunstâncias externas, mas, sim, com o inimigo astuto que se utiliza de estratégias como a discórdia, o medo e a dúvida, visando desacreditar a palavra de Deus em nossos corações. Uma vez que os eleitos reconhecem que a verdadeira batalha acontece no mundo espiritual, eles podem mudar sua abordagem e se preparar adequadamente para o combate. Para vencer esta luta invisível, é vital que a armadura de Deus seja utilizada, como descrito em Efésios 6:13-17. Podemos nos revestir da verdade ou da justiça, da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus. Cada uma dessas peças da armadura deve ser cuidadosamente colocada para garantir que os eleitos estejam prontos para resistir aos ataques. Isso significa também que, ao invés de se concentrar no que está acontecendo ao nosso redor, devemos dirigir nosso olhar e nossa fé para o Senhor que nos fortalece. Além disso, a luta espiritual não é apenas defensiva, ela deve ser ofensiva.
Os eleitos têm autoridade para reivindicar a vitória em nome de Jesus Cristo. Isso implica em resistir ao inimigo com a palavra de Deus, que é a nossa espada. As promessas contidas nas Escrituras nos equipam com a certeza e a autenticidade necessárias para avançar, mesmo diante das adversidades. Preparação espiritual. A preparação para os desafios da vida espiritual é essencial para os eleitos. Assim como um atleta se prepara para competições rigorosas, os cristãos devem se preparar espiritualmente para as batalhas que encontrarão na sua jornada. A oração e o estudo da Bíblia são ferramentas cruciais nessa preparação. Oração. A oração é a linha direta de comunicação com Deus. Este é o momento em que os eleitos podem buscar orientação, força e proteção. Jesus mesmo nos ensinou a orar, e em Lucas 18:1, ele diz: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." A oração não é apenas súplica. É um ato de adoração, um reconhecimento da soberania de Deus e um meio de aprofundar a intimidade com Ele. Além de orar por proteção e força, a oração é um momento de escuta. Através dela, os eleitos podem receber discernimento sobre as situações que enfrentam e aprender a agir de acordo com a vontade de Deus. Oração em grupo também é vital, pois a comunhão com outros irmãos fortalece a fé de todos os envolvidos. Estudo bíblico. Estudar a Bíblia é igualmente essencial. As Escrituras são a fonte da verdade divina, e conhecer a palavra de Deus é fundamental para resistir às mentiras do inimigo. Em Salmos 1:9-11, encontramos: "Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti." Ao interiorizar as verdades bíblicas, os eleitos se armam contra as tentativas do adversário de tirá-los do caminho. A participação em estudos bíblicos em grupo também é uma maneira de aprofundar a compreensão das Escrituras e de aplicar essas verdades à vida diária. Quando os eleitos compartilham experiências e reflexões sobre a palavra, eles são edificados e encorajados a permanecer firmes na fé. Além disso, a meditação nas Escrituras é uma prática que pode ser profundamente transformadora. Refletir sobre passagens bíblicas em momentos de silêncio proporciona clareza e um espaço seguro para ouvir os sussurros de Deus. Essa prática ajuda a internalizar as verdades que capacitam os eleitos a lutar suas batalhas com confiança. A preparação para a luta é vital na vida de um eleito de Deus. Compreender o propósito dos ataques, reconhecer a natureza da luta espiritual e estabelecer hábitos de oração e estudo bíblico formam a base para uma vida espiritual forte e resiliente. Os eleitos não estão sozinhos nesta jornada. Eles têm o suporte do Senhor e da comunidade de fé. No próximo capítulo, abordaremos como aplicar essas preparações na vida diária e enfrentar os desafios com a certeza de que, em Cristo, já temos a vitória. Capítulo 3. Entendendo os ataques espirituais. Entender a natureza dos ataques é o primeiro passo para resistir a eles. Neste capítulo, vamos explorar os tipos de ataques que os eleitos enfrentam, a importância de reconhecer suas origens e como se preparar para enfrentá-los. Ataques à fé. Os ataques à fé, que frequentemente se manifestam como dúvidas, críticas e tentações. Em momentos de crise ou incerteza, é comum que os eleitos comecem a questionar suas crenças e experiências espirituais. Essa forma de ataque é uma das mais sutis e eficazes, pois muitas vezes se infiltra nas mentes de forma disfarçada. Um exemplo prático disso pode ser a dúvida que surge após uma oração não respondida. Quando as expectativas não se alinham com a realidade, os eleitos podem se perguntar se suas orações são ouvidas ou se Deus realmente se importa com suas lutas. Além disso, o inimigo pode instigar críticas e julgamentos que surgem de outras pessoas, levando os eleitos a se sentirem inadequados ou desqualificados. Por exemplo, críticas sobre escolhas de vida ou o modo de adorar podem levar os eleitos a questionarem sua fé e a buscarem validação externa em vez de confiarem na direção divina. As tentações também desempenham um papel fundamental nos ataques à fé. Estas podem ser tanto materiais, como a busca por prazeres momentâneos que contradizem os valores espirituais, quanto emocionais, como sentimentos de raiva, ressentimento e inveja. Todos esses fatores podem criar um ambiente propício à dúvida e instigar crises de fé. Portanto, entender que esses ataques têm a intenção de desestabilizar a relação do eleito com Deus é crucial. Reconhecer sua origem e não permitir que eles distorçam a percepção do amor divino é fundamental para resistir. Ataques às relações. Os ataques às relações,
que são uma tática comum do inimigo para dividir e conquistar. As conexões que os eleitos têm com familiares, amigos e a comunidade de fé são essenciais para seu suporte espiritual e emocional. Quando essas relações são atacadas, o efeito pode ser devastador, levando os eleitos à solidão e à desilusão. Os ataques podem se manifestar de várias formas. Por exemplo, o inimigo pode semear discórdia e mal-entendidos, usando fofocas ou desinformação para criar desconfiança entre amigos ou membros da família. Um pequeno desentendimento pode, rapidamente, se transformar em um grande conflito, levando à ruptura de relacionamentos significativos. Em várias passagens bíblicas, vemos os efeitos destrutivos da discórdia, como em Gálatas 5:15, que adverte: Se, porém, vos biteis e devorais uns aos outros, tende cuidado para que não vos consumam uns aos outros. Além disso, o inimigo busca isolar os eleitos, fazendo-os acreditarem que estão sozinhos em suas lutas. Isso é especialmente evidente em tempos de crise, quando a comunicação e o apoio são mais necessários. Quando os eleitos se afastam de suas comunidades, tornam-se vulneráveis, e os ataques às suas relações se intensificam, criando um ciclo de solidão e desespero que pode ser difícil de quebrar. O ataque a relacionamentos não se limita apenas a amizades e família. O inimigo também tenta minar a relação com Deus. Dúvidas e desentendimentos podem levar à hesitação na oração e na adoração, fazendo com que os eleitos se sintam menos conectados ao seu Criador. Reconhecer essas dinâmicas é essencial para os eleitos detectarem e enfrentarem esses ataques antes que causem danos irreparáveis. Estratégias do inimigo. A compreensão das estratégias do inimigo é o terceiro e crucial tema deste capítulo. Para resistir a ataques espirituais, é essencial entender as táticas que o inimigo utiliza. Uma das estratégias mais comuns é a sutileza. O inimigo muitas vezes não se apresenta de forma explícita. Em vez disso, ele usa verdades manipuladas ou meias-verdades para confundir e desviar os eleitos. Por exemplo, o inimigo pode dizer que a obediência a Deus limita a liberdade, enquanto a verdade é que a verdadeira liberdade vem da submissão a Ele. Outra tática é a distração. O inimigo pode usar as ocupações cotidianas, detalhes mundanos e até mesmo atividades legítimas para manter os eleitos tão distraídos que não conseguem focar em suas vidas espirituais. As redes sociais, o entretenimento e o estresse do dia a dia podem se transformar em ferramentas de distração que desengenham o tempo e a energia que poderiam ser investidos em oração e estudo da palavra. Por fim, o inimigo também tenta cultivar o medo e a ansiedade na vida dos eleitos. Quando eles são consumidos pelo medo, seja do futuro, de falhas ou da rejeição, isso pode levar a um afastamento da fé. Muitas vezes, os eleitos começam a confiar em suas próprias capacidades e soluções, esquecendo-se de que a verdadeira fonte de ajuda e força vem do Senhor. Essa mudança de foco pode resultar em uma dependência emocional das circunstâncias em vez de uma fé inabalável na providência divina. Conhecer as estratégias do inimigo permite que os eleitos se tornem mais vigilantes em suas vidas e mais equipados para resistir. Como diz Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência não é apenas uma questão de permanecer firme, mas também de estar ciente das manobras de quem é contrário. E, assim, ao se munirem de conhecimento e discernimento, os eleitos podem fortificar sua posição e continuar firme na sua jornada espiritual. Entender os ataques espirituais é um passo fundamental na vida dos eleitos. Reconhecer os ataques à fé, o impacto que podem ter nas relações e as estratégias utilizadas pelo inimigo permite que os eleitos se preparem e resguardem suas almas contra tentativas de desvio. Armados com este entendimento, eles podem enfrentar os desafios com confiança, sabendo que estão sob a proteção divina. No próximo capítulo, abordaremos maneiras práticas de implementar essa compreensão em suas vidas diárias, fortalecendo sua luta espiritual e cultivando uma fé cada vez mais robusta. Capítulo 4. Armas e ferramentas divinas. Deus não nos deixa desprotegidos. Ele nos fornece as ferramentas necessárias para superar os desafios. Neste capítulo, exploraremos as armas e ferramentas divinas que ele disponibiliza para seus eleitos, ajudando-os a enfrentar a batalha espiritual com eficácia. A armadura de Deus. Conforme descrita em Efésios 6:10-18. Essa passagem é um dos pilares da espiritualidade cristã,
proporcionando uma visão clara de como os crentes podem se preparar para resistir ao inimigo. O cinturão da verdade ***. O texto inicia com o cinturão da verdade, que simboliza a integridade e a honestidade. Este elemento é vital, pois a verdade é a base sobre a qual todas as outras peças da armadura são construídas. Compreender e aceitar a verdade de Deus em relação à vida e à fé é o que nos sustenta. Quando confundidos por mentiras e ilusões, a verdade nos guia e nos dá clareza. A couraça da justiça ***. A couraça serve para proteger o coração, representando as decisões justas e a vida em conformidade com os preceitos de Deus. Ao viver de maneira justa, os eleitos não apenas se protegem dos ataques, mas também se tornam exemplos da luz de Cristo no mundo. Calçados da preparação do Evangelho da Paz ***. Estes calçados nos encorajam a nos movermos para a ação, a compartilhar o Evangelho e a cultivar a paz. Estar prontos para missões e oportunidades para espalhar a mensagem de amor de Cristo é essencial para fortalecer nossa própria fé enquanto ajudamos os outros. O escudo da fé ***. O escudo é um dos elementos mais defensivos da armadura. Ele protege os eleitos das setas inflamadas do inimigo, dúvidas, medos e tentações. A fé é o que nos permite confiar na proteção de Deus, mesmo em momentos de incerteza e dificuldades. O capacete da salvação ***. O capacete é fundamental para proteger a mente e os pensamentos. A salvação é nossa segurança eterna, e ao focarmos nela, somos capazes de vencer os ataques que tentam colocar em dúvida nossa identidade em Cristo. A espada do Espírito ***. Por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a única arma ofensiva mencionada na armadura. Ela é viva e eficaz, capaz de penetrar nas partes mais profundas da vida, trazendo clareza, consolo e direção. Recitar e meditar sobre as Escrituras nos fortalece e nos dá a sabedoria necessária para enfrentar os desafios diários. Cada componente da armadura é essencial, e a prática de vesti-la diariamente prepara os eleitos para os combates espirituais que enfrentam. É importante lembrar que a armadura não é uma proteção física, mas sim uma força espiritual que capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus. O poder da comunidade. O poder da comunidade, enfatizando a importância de se unir a outros crentes. A vida cristã é projetada para ser vivida em comunidade. Isolados, os eleitos podem se tornar vulneráveis e mais suscetíveis aos ataques do inimigo. A força do apoio mútuo ***. Quando os crentes se reúnem, eles se fortalecem uns aos outros. O versículo de Hebreus 10, 24-25 nos exorta a considerar como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonando a assembleia. O apoio comunitário é fundamental para encorajar a perseverança, especialmente em tempos de desânimo. Oração em conjunto ***. A oração em grupo intensifica o poder da intercessão. Quando os eleitos se reúnem para orar, criam uma rede de apoio espiritual que pode enfrentar ataques poderosos. Em Mateus 18:20, é dito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A presença de Deus se torna ainda mais palpável quando os crentes se reúnem, e isso aumenta sua força. Serviço e compartilhamento de cargas ***. A comunidade oferece um espaço para servir aos outros, ajudando a aliviar as cargas uns dos outros, como descrito em Gálatas 6:2. Esse serviço não apenas contribui para o bem-estar emocional dos membros, mas também fomenta um senso de pertencimento e de um propósito coletivo. Quando cada um usa seus dons para servir aos outros, a comunidade se torna um lugar de crescimento e transformação. Responsabilidade e disciplina ***. Vida em comunidade também significa responsabilidade. Estar cercado por outros crentes que compartilham valores e princípios espirituais nos ajuda a nos manter no caminho certo. O amor verdadeiro envolve aconselhamento mútuo e, às vezes, correção, sempre com o objetivo de ensinar e apoiar, e não de criticar. Portanto, a comunidade é um recurso vital na luta espiritual dos eleitos. Juntos, enfrentam desafios, compartilham vitórias e crescem na fé. A união de corações e mentes focadas em Cristo gera uma força inigualável, propensa a derrotar qualquer ataque. A oração como arma. O poder inigualável da oração como uma ferramenta essencial no combate aos ataques espirituais. A oração não é apenas uma prática ritual,
mas sim uma conversa contínua com Deus que nos fortalece e nos capacita. A oração como conexão com Deus ***. A oração é a forma mais íntima de se conectar com o Criador. É por meio dela que os eleitos expressam seus medos, anseios e gratidão. A comunicação aberta com Deus permite que os crentes sintam sua presença e orientação. Em Filipenses 4, 6, 7, somos exortados a não estarmos ansiosos por coisa alguma, mas a levar todas as nossas petições a Deus em oração. A oração como integração do coração e da mente ***. Quando oramos, integramos nossos corações, mentes e espíritos a Deus. Esse alinhamento interior nos ajuda a discernir sua vontade e a cultivar a paz que excede todo entendimento. É um espaço sagrado onde podemos deixar nossas preocupações e entrar em comunhão plena com o Senhor. Intercessão e poder coletivo ***. A oração também envolve a intercessão, onde os crentes pedem por outros em necessidade. Interceder por familiares, amigos e até pela humanidade é um ato poderoso que não apenas ajuda aqueles que estão sendo ministrados, mas também fortalece quem ora. O poder coletivo da oração é impressionante, e muitos testemunhos relatam transformações milagrosas atribuídas à intercessão. Oração em tempos de luta ***. Em momentos de ataque espiritual, a oração torna-se uma arma afiada. Sempre que o desânimo e a dúvida surgem, a oração pode trazer renovação e força. Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência na oração por meio de parábolas que ilustram que nem sempre recebemos a resposta imediatamente, mas isso não deve desanimar nossa fé. No capítulo propriamente dito, a prática da oração é incentivada, tornando-se uma rotina que os eleitos devem cultivar. Ao dedicar tempo para orar diariamente, seja sozinhos ou em comunidade, eles se armam com um poder que transcende qualquer ataque e traz esperança, cura e libertação. As armas e ferramentas divinas fornecidas a nós representadas pela armadura de Deus, pela comunidade de fé e pela oração nos prepararam para enfrentar os desafios e os ataques que surgem em nossas vidas. Armados com a verdade, a justiça e a palavra de Deus, e cercados por uma comunidade de apoio, os eleitos podem estar confiantes de que não estão sozinhos em sua luta. A oração, como uma potente ferramenta de conexão e intercessão, é o fio que entrelaça tudo isso, mantendo-os em contato constante com o poder divino. No próximo capítulo, exploraremos como implementar essas ferramentas e viver a fé de uma forma prática e efetiva no dia a dia. Capítulo 5. Superando as dificuldades. Com as ferramentas que Deus nos deu, somos mais que vencedores. Mas como isso se manifesta na prática? Vamos explorar 3 temas fundamentais que nos ajudam a superar as dificuldades através da fé. Resiliência na fé. É um conceito poderoso, que se reflete nas histórias de muitos que enfrentaram adversidades. Resiliência não é apenas a capacidade de resistir, é também a habilidade de se adaptar e crescer em meio às dificuldades. Quando olhamos para a história bíblica de Jó, encontramos um exemplo extraordinário de resiliência. Ele perdeu sua família, riquezas e saúde, mas nunca perdeu sua fé em Deus. Apesar de questionar a Deus, Jó se agarrou à sua crença e foi recompensado com uma nova vida, mais abundante do que a anterior. Jó 42, 10, 17. Nos dias de hoje, a resiliência é igualmente vital. Muitos enfrentam problemas como doenças, perda de emprego ou crises emocionais. A história de Maria ilustra isso. Após receber o diagnóstico de câncer, ela decidiu se concentrar nas bênçãos da vida, em vez de se deixar consumir pelo medo. Maria começou um grupo de apoio na sua igreja, onde compartilhou suas lutas e encorajou outros a permanecer firmes na fé. Ela descobriu que, ao ajudar outros, sua própria fé crescia. A resiliência não é um ato solitário. Muitas vezes, é fortalecida através do apoio mútuo na comunidade de fé. Outro exemplo poderoso é o de Daniel, que, mesmo na catividade, manteve sua fé em Deus. Ele se recusou a se conformar com os costumes da Babilônia e, em vez disso, buscou a Deus em oração. A sua resiliência não apenas o fortaleceu, mas também impactou aqueles ao seu redor, como evidenciado nas inúmeras conversões atribuídas ao seu testemunho. Daniel 6. A resiliência na fé, portanto, nos ensina que, mesmo em tempos de grande provação, podemos encontrar coragem e força quando colocamos nossa confiança em Deus. A vitória em Cristo é uma promessa central do cristianismo.
Essa vitória não significa a ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que, independentemente do que enfrentamos, temos a segurança de que Cristo já venceu o mundo. João 16:33. Cada um de nós pode enfrentar batalhas, seja no campo espiritual, emocional ou físico, mas em Cristo encontramos nossa verdadeira força. Tomemos, por exemplo, a história da apóstola Paulo. Ele enfrentou prisões, perseguições e naufrágios, mas em sua carta aos Romanos ele declarou: em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Paulo entendia que a verdadeira vitória não se baseava em circunstâncias externas, mas na sua relação íntima com Cristo. Sua vida se tornou uma testemunha poderosa de como a vitória espiritual pode se manifestar, mesmo em meio a dificuldades terrenas. Hoje, muitos testemunham essa vitória em suas vidas. Por exemplo, Carlos perdeu seu emprego durante uma recessão econômica e, após um período de desespero, começou a buscar a Deus em oração e na palavra. Ele começou a ver essa crise como uma oportunidade para reavaliar sua vida e buscar novos caminhos profissionais, sempre confiante de que Deus tinha um propósito maior. Carlos encontrou um novo emprego que não apenas supriu suas necessidades, mas também lhe trouxe grande satisfação e propósito. A vitória em Cristo é também um chamado para levar esperança aos outros. Quando enfrentamos dificuldades, somos chamados a lembrar que em Cristo somos mais poderosos do que aqueles desafios. Nessa certeza, somos inspirados a agir, a ajudar e a encorajar aqueles ao nosso redor a buscar sua própria vitória em Jesus. Encorajamento e esperança. A esperança é uma das mensagens mais poderosas que podemos oferecer a quem está lutando. A vida pode ser cheia de desafios, mas em Cristo temos a garantia de que nossa história não termina em derrota. Romanos 15:13 diz: o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que vocês confiam nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A história de Marta e seu irmão Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, evidencia essa esperança. Marta inicialmente se entristeceu com a morte de seu irmão, mas ao encontrar Jesus, ela foi lembrada de que a esperança transcende a morte. O ato de Jesus ressuscitar Lázaro mostra que a esperança é uma promessa que nos liga à eternidade. Testemunhos como o de Jorge, que enfrentou uma séria depressão após a perda de sua esposa, ressaltam a importância da esperança. Em meio à dor, Jorge se envolveu em uma comunidade de fé que lhe ofereceu suporte e encorajamento. Ele se lembrou das promessas bíblicas de que Deus está próximo dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. A partir de sua dor, Jorge se tornou um defensor da esperança, ajudando outras pessoas em luto a encontrar consolo e fé na palavra de Deus. A encorajamento também é fundamental para criar uma cultura de esperança. Em uma sociedade repleta de desespero, os cristãos são chamados a brilhar como luzes que iluminam o caminho. Mateus 5:14. Isso pode ser feito através de palavras de afirmação, ações altruístas e testemunhos de fé que inspiram outros a confiar em Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Como mensageiros de esperança, devemos ser proativos em encorajar os desanimados e lembrá-los de que, independentemente da batalha que estão enfrentando, não estão sozinhos. Nossa fé e resiliência servem como testemunho do que é possível em Cristo. Neste capítulo, exploramos como superar as dificuldades através da resiliência na fé, da certeza da vitória em Cristo e do poder do encorajamento e da esperança. As experiências de superação são lembranças tangíveis do que é possível quando confiamos em Deus. Mesmo em meio às lutas, temos a certeza de que somos mais que vencedores. À medida que continuamos nossa jornada de fé, devemos lembrar que essas três verdades fundamentais não apenas nos transformam, mas também têm o potencial de transformar o mundo ao nosso redor. No próximo capítulo, iremos aprofundar a relação entre fé e ações práticas, explorando como podemos viver essa fé de forma ativa e impactante em nossas comunidades. Capítulo 5. Superando as dificuldades. Com as ferramentas que Deus nos deu, somos mais que vencedores. Mas como isso se manifesta na prática? Vamos explorar três temas fundamentais que nos ajudam a superar as dificuldades através da fé. Resiliência na fé. É um conceito poderoso, que se reflete nas histórias de muitos que enfrentaram adversidades. Resiliência não é apenas a capacidade de resistir,
é também a habilidade de se adaptar e crescer em meio às dificuldades. Quando olhamos para a história bíblica de Jó, encontramos um exemplo extraordinário de resiliência. Ele perdeu sua família, riquezas e saúde, mas nunca perdeu sua fé em Deus. Apesar de questionar a Deus, Jó se agarrou à sua crença e foi recompensado com uma nova vida, mais abundante do que a anterior. Jó 42, 10, 17. Nos dias de hoje, a resiliência é igualmente vital. Muitos enfrentam problemas como doenças, perda de emprego ou crises emocionais. A história de Maria ilustra isso. Após receber o diagnóstico de câncer, ela decidiu se concentrar nas bênçãos da vida, em vez de se deixar consumir pelo medo. Maria começou um grupo de apoio na sua igreja, onde compartilhou suas lutas e encorajou outros a permanecer firmes na fé. Ela descobriu que, ao ajudar outros, sua própria fé crescia. A resiliência não é um ato solitário. Muitas vezes é fortalecida através do apoio mútuo na comunidade de fé. Outro exemplo poderoso é o de Daniel, que, mesmo na catividade, manteve sua fé em Deus. Ele se recusou a se conformar com os costumes da Babilônia e, em vez disso, buscou a Deus em oração. A sua resiliência não apenas o fortaleceu, mas também impactou aqueles ao seu redor, como evidenciado nas inúmeras conversões atribuídas ao seu testemunho. Daniel 6. A resiliência na fé, portanto, nos ensina que, mesmo em tempos de grande provação, podemos encontrar coragem e força quando colocamos nossa confiança em Deus. A vitória em Cristo é uma promessa central do cristianismo. Essa vitória não significa a ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que, independentemente do que enfrentamos, temos a segurança de que Cristo já venceu o mundo. João 16:33. Cada um de nós pode enfrentar batalhas, seja no campo espiritual, emocional ou físico, mas em Cristo encontramos nossa verdadeira força. Tomemos, por exemplo, a história da apóstola Paulo. Ele enfrentou prisões, perseguições e naufrágios, mas em sua carta aos Romanos, ele declarou: em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Paulo entendia que a verdadeira vitória não se baseava em circunstâncias externas, mas na sua relação íntima com Cristo. Sua vida se tornou uma testemunha poderosa de como a vitória espiritual pode se manifestar, mesmo em meio a dificuldades terrenas. Hoje, muitos testemunham essa vitória em suas vidas. Por exemplo, Carlos perdeu seu emprego durante uma recessão econômica e, após um período de desespero, começou a buscar a Deus em oração e na palavra. Ele começou a ver essa crise como uma oportunidade para reavaliar sua vida e buscar novos caminhos profissionais, sempre confiante de que Deus tinha um propósito maior. Carlos encontrou um novo emprego que não apenas supriu suas necessidades, mas também lhe trouxe grande satisfação e propósito. A vitória em Cristo é também um chamado para levar esperança aos outros. Quando enfrentamos dificuldades, somos chamados a lembrar que em Cristo somos mais poderosos do que aqueles desafios. Nessa certeza, somos inspirados a agir, a ajudar e a encorajar aqueles ao nosso redor a buscar sua própria vitória em Jesus. Encorajamento e esperança. A esperança é uma das mensagens mais poderosas que podemos oferecer a quem está lutando. A vida pode ser cheia de desafios, mas em Cristo temos a garantia de que nossa história não termina em derrota. Romanos 15:13 diz: o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que vocês confiam nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A história de Marta e seu irmão Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, evidencia essa esperança. Marta inicialmente se entristeceu com a morte de seu irmão, mas ao encontrar Jesus, ela foi lembrada de que a esperança transcende a morte. O ato de Jesus ressuscitar Lázaro mostra que a esperança é uma promessa que nos liga à eternidade. Testemunhos como o de Jorge, que enfrentou uma séria depressão após a perda de sua esposa, ressaltam a importância da esperança. Em meio à dor, Jorge se envolveu em uma comunidade de fé que lhe ofereceu suporte e encorajamento. Ele se lembrou das promessas bíblicas de que Deus está próximo dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. A partir de sua dor, Jorge se tornou um defensor da esperança, ajudando outras pessoas em luto a encontrar consolo e fé na palavra de Deus. A encorajamento também é fundamental para criar uma cultura de esperança.
Em uma sociedade repleta de desespero, os cristãos são chamados a brilhar como luzes que iluminam o caminho. Mateus 5:14. Isso pode ser feito através de palavras de afirmação, ações altruístas e testemunhos de fé que inspiram outros a confiar em Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Como mensageiros de esperança, devemos ser proativos em encorajar os desanimados e lembrá-los de que, independentemente da batalha que estão enfrentando, não estão sozinhos. Nossa fé e resiliência servem como testemunho do que é possível em Cristo. Neste capítulo, exploramos como superar as dificuldades através da resiliência na fé, da certeza da vitória em Cristo e do poder do encorajamento e da esperança. As experiências de superação são lembranças tangíveis do que é possível quando confiamos em Deus. Mesmo em meio às lutas, temos a certeza de que somos mais que vencedores. À medida que continuamos nossa jornada de fé, devemos lembrar que essas três verdades fundamentais não apenas nos transformam, mas também têm o potencial de transformar o mundo ao nosso redor. No próximo capítulo, iremos aprofundar a relação entre fé e ações práticas, explorando como podemos viver essa fé de forma ativa e impactante em nossas comunidades.